Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. O que é que Deus quer de nós? Ele é Deus, Ele tem tudo. Afinal das contas, nosso dinheiro vem dEle, nossos bens vêm dEle, a nossa vida vem dEle. O que é que Deus realmente quer de nós? Muitas pessoas agem como se Deus precisasse de nós em alguma medida. Não. Deus não precisa da gente, é a gente que precisa dele. E tudo que nós temos já é dele. Se ele quisesse, ele tomaria. Ele não precisaria nem dar, inclusive. Portanto, precisamos pensar realmente no que Deus quer. E Davi, inspirado pelo Espírito Santo, nos dará a resposta sobre isso. Nós estamos no Salmo 51, em que Davi está confessando seus pecados, arrependido, colocando sua vida diante do Senhor. Então, no versículo 16 e 17, ele diz assim: Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Davi está falando uma coisa muito interessante. Naquele período, Deus havia ordenado que quando o povo pecasse, oferecesse alguns sacrifícios ao Senhor. Só que Davi agora já está revelando antecipadamente para nós que esses sacrifícios eles não têm um valor para Deus. Apesar da ordenança, eles eram só símbolos, figuras da redenção que posteriormente aconteceria. Eles não teriam qualquer valor. Nenhum dos animais podiam perdoar pecados. Nenhum dos animais poderiam substituir o pecador. Afinal, são animais. O homem, pecando, não poderia ser substituído por animais. Não somos animais racionais. Somos seres humanos. Somos imagem de Deus. E somente um legítimo ser humano poderia nos substituir. E isso já aponta para a necessidade do verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cristo Jesus, e só Cristo Jesus. Porque nenhum outro pode substituir. Porque além de ser um homem, tem que ser um homem perfeito, puro, que nunca pecou, para que não tenha também que estar diante de Deus numa condição de desobediência. Davi disse que o que Deus quer não são sacrifícios. Como eu disse, tudo é de Deus. Deus não precisa de nada disso. Deus não come sacrifícios. Deus quer de nós, ele fala, é um espírito quebrantado e um coração compungido. Isso que Deus quer. Porque, na verdade, tudo que nós precisamos vem dele. Além de tudo que nós temos vir dele, tudo aquilo que nós precisamos para a nossa salvação veio dele. Foi o próprio Deus quem providenciou o Filho como Cordeiro para morrer em nosso lugar. O próprio Deus quem envia o seu Santo Espírito para quebrantar corações. O próprio Deus quem nos anuncia, quem nos falou, quem nos deu a sua palavra para quebrantar o coração, para nos converter. Então, tudo que diz respeito à vida, tanto as questões mais básicas, as necessidades, quanto aquilo que é mais fundamental, a salvação, a vida eterna, veio dele. No final das contas, me diga o que você tem para Deus. Você não tem nada para Deus. Você não tem nada que Deus precise de você. Mas tem algo que Deus quer de você. Deus quer de você um espírito quebrantado e um coração compungido. Podemos dizer que os dois são a mesma coisa. Porque a ideia é de alguém verdadeiramente arrependido, sinceramente entregue nas mãos do Senhor, honestamente humilde e querendo ser conduzido por Deus. Alguém que de fato reconhece seus pecados, alguém que de fato se arrepende deles, alguém que de fato se coloca na presença do Senhor, alguém que verdadeiramente diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, que quer ser conduzido por Deus. Alguém que o coração realmente está pronto, que está quebrantado o suficiente para ouvir Deus falar e ser conduzido por Deus. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 13, o Senhor Jesus disse que
para os fariseus, os judeus que de coração duro estavam o tempo inteiro reclamando e condenando o próprio Jesus, inclusive, por algumas questões, principalmente pela não guarda do sábado aos olhos deles. Ele disse assim: ide, porém, e aprendei. O que significa? Misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Por que Deus desprezou os fariseus que se achavam tão justos, tão bons, tão melhores? Fariseus de ontem, fariseus de hoje, que se acham melhores do que nós, que querem dominar sobre nós, que acham que a gente é que tem que ser julgado por eles, porque, obviamente, quem julga é melhor do que quem é julgado. Que quem ordena é legislador, quem planeja, quem maquina, quem elabora é legislador. Nós somos apenas pobres mortais. Jesus diz: ide e aprendei, misericórdia quero e não holocaustos. Vem chamar pecadores e não justos ao arrependimento. Por que Jesus desprezou os fariseus? Paulo disse que era um fariseu irrepreensível. Porque eles se achavam justos aos seus próprios olhos. Porque eles se achavam melhores do que os outros. E Deus não quer nada de nós. Nós não temos nada para dar. Deus não precisa de nenhum desses homens de nossa geração. Deus não precisa do dinheiro de nenhum deles. Deus não precisa de nada. E nem a igreja, diga-se de passagem. Porque a igreja é dele e ele a conduz como bem entender. A questão que Deus quer é o coração compungido, contrito. E o que ele quer é o espírito quebrantado. São esses que não são desprezados, porque são esses que são conduzidos por Deus como crianças. Jesus disse: aquele que você fizer como uma criança não entrará no reino dos céus. São esses que são conduzidos por Deus porque se entregam humildemente. São esses que não são melhores do que os outros. São esses que simplesmente sabem que são apenas pecadores. E então Deus graciosamente conduz. Por isso que no último dia, muitas que a gente diria assim: esse vai entrar no reino dos céus. Não vai, porque ele era justo demais aos seus próprios olhos. Homens justos aos seus próprios olhos jamais entrarão no reino de Deus. Deus quer homens que querem ser conduzidos por Deus, que se colocam humildemente diante de Deus. Deus nos diz isso praticamente em 1 Samuel capítulo 15, quando o profeta Samuel fala para Saul que, sendo rei, desobedeceu a Deus e foi rejeitado por Deus. Ele diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Não é que Deus quer tantos animais sacrificados, quer tanto que se faça esses ritos, que no final das contas eles eram apenas figuras, apenas símbolos. Será que Deus tem tanto prazer neles do que em obedecer? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Tudo que Deus quer de nós é um coração quebrantado, entregue nas mãos dele, humilde, pronto para obedecer. É tudo que Deus quer de você. Porque, na verdade, todo o resto ele fez. Não tem nada em você que Deus precise. Não tem nada em você que seja a razão da sua salvação. Tudo foi providenciado por Deus. Então, a única coisa que você precisa, e a única coisa que Deus quer, é que se entregue humildemente nas mãos do Senhor, para que Ele, que veio buscar pecadores arrependidos, também busque, também leve você. Por se humilhar, por se entregar humildemente, por se colocar diante do Senhor com propósito, com desejo de ser conduzido. Porque aqueles que são justos aos seus próprios olhos, aqueles que são melhores do que os outros e por isso se consideram juízes dos outros, aqueles que acham que podem legislar para que os outros sejam conduzidos, eles são justos demais. Eles não precisam de salvação. Quem precisa de salvação é aquele que sabe que é um pecador. E é por isso que Davi, por pior que possam parecer os seus pecados, Davi ainda era um homem de Deus. Porque o seu coração e o seu espírito era exatamente como ele diz. Era um espírito quebrantado e era um coração compungido e contrito. E Deus não o despreza jamais. Então se coloque diante de Deus humildemente, para que Deus conduza a sua vida. Porque são esses que vão ser recebidos pelo Senhor. Porque eles não esperavam nada de si mesmos. E sabiam que só Deus poderia
conduzidos graciosamente. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Toda honra, glória e louvor ao Senhor. Que somos nós, Senhor, que temos para dar ao Senhor. Tudo que temos vem de Ti. E até todos os elementos da salvação vieram de Ti. Não tem nada que nós tenhamos feito. Não fomos nós que morremos na cruz. Não fomos nós que fomos atrás do Espírito Santo que converte. Não fomos nós que fizemos a Tua palavra. Não fomos nós que fizemos nada, Senhor. Ó Deus, nós sabemos, porque o Senhor nos revelou graciosamente. E assim, ó Deus, nós agradecemos. Toma nossas vidas nas Tuas mãos. Sim, Senhor. Não temos nada para dar, porque tudo já é Teu. Mas toma nossas vidas nas Tuas mãos e conduz-nos pela Tua palavra e pelo Teu Santo Espírito, para que possamos nos alegrar em Ti, que és a razão de todas as coisas, a causa e o propósito de tudo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Sim. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.